Olá, estrelas! Gratidão para você que está me assistindo aqui no canal Espaço Estrela Azul, canal no YouTube onde eu trago para vocês mais informações e esse contato melhor aqui para a gente falar sobre espiritualidade, né? Trago as leituras com baralho cigano e com tarô e na quinta-feira a gente conversa aqui, trago esses vídeos falando sobre arquétipos, tá certo? Para quem não me conhece, quiser me conhecer um pouquinho mais, me segue lá no Instagram, @estrelaazul5, tá? @estrelaazul5, tá? Meu nome é Karen, sou taróloga, terapeuta integrativa, mestre reiki e apaixonada por arquétipos. Bom, o vídeo de hoje de arquétipos, eu vou falar sobre um arquétipo maravilhoso, mas primeiro eu vou dar uma sugestão para vocês. Volta lá no primeiro vídeo da deusa Isis, que lá eu explico melhor sobre arquétipos, como ativar o que são os arquétipos. Falo das minhas referências, né? As referências que eu tive de estudo, que até hoje eu estudo, né? Então as referências que eu tive, inclusive eu deixo aqui no link também as minhas referências de autores, né? Que eu considero muito boa, significativos, são pessoas que eu, com as leituras, com os vídeos, com os livros, eu aprendi muita coisa sobre arquétipo, aprendi muita coisa sobre mim, aprendi muita coisa sobre o coletivo, aprendi muita coisa sobre o nosso subconsciente, então sugiro bastante que vocês assistam, tá bom? E hoje, o arquétipo que eu vou trazer aqui pra vocês é um arquétipo que eu ativei, como eu falei, eu vou trazer primeiro arquétipos que eu ativo, para depois a gente ir falando sobre outros arquétipos. Inclusive, se você quiser deixar aqui no vídeo, lá nos comentários, o arquétipo que você quer que eu traga pra gente conversar, pode deixar lá que eu trago, tá bom? E já peço o like, deixa o like no canal, segue o canal, gratidão eterna, né? Bom, o arquétipo que eu vou trazer hoje é um arquétipo maravilhoso, um arquétipo que eu ativei inconsciente várias vezes, né? Eu acredito que todo mundo que tá precisando aí dar uma melhorada na sua autoestima, uma melhorada na sua conexão com a espiritualidade, a questão mais mística, tudo acaba ativando, que é o arquétipo da cigana. Hoje a gente vai falar do arquétipo da cigana. E para ativar o arquétipo da cigana, eu precisei estudar sobre o povo cigano, né? No meu caso, não foi tão difícil, porque, como eu falo pra vocês, a gente tem que estudar. Todo arquétipo que a gente for ativar, a gente tem que dar aí, estudar, pesquisar, né? Dar ficar assim, em imersão mesmo no mundo dos arquétipos. E os ciganos sempre foram povos assim que eu sou apaixonada, né? Eu tenho muita curiosidade por várias civilizações. E os ciganos eu sempre tive uma atração muito forte. Então, já foi meio que eu vou ativar o arquétipo da cigana, eu já conheço, eu já sinto, eu já sei, mas eu preciso saber mais. Então, eu fui pesquisar mais. Bom, o povo cigano é um povo que remete aí, a gente tem aí, quando pensa em cigano, alegria, felicidade, festa, dança, música, aquelas mulheres bonitas dançando, aqueles homens muito bonitos dançando, ouro, joias, né? O povo livre, porque é um povo que fica aqui, fica ali, de um lugar pro outro. Inclusive, essa é a história deles, né? Eles tiveram origem lá na Índia e de lá migraram para a Europa, né? Perseguições, né? Tem várias histórias, mas a gente sabe que eles foram muito perseguidos, porque é um povo que não tem uma religião. E eu não vou entrar muito no mérito da história, mas a gente sabe que eles não têm religião e sempre uma das maiores condições de conflitos entre povos foi a questão religiosa. Então os ciganos eles tiveram essa necessidade, essa condição aí de vida de ficar migrando para vários lugares, né? Então eles acabaram morando, saíram da Índia, migraram para a Europa, da Europa para a América e tudo. Então a vida de liberdade, né, que a gente tem aí como muito legal, também remete aí a uma situação de fuga, né? Então a gente também tem o lado negativo da imagem do povo cigano como um povo que não tem paradeiro, um povo que não tem onde morar, um povo que para sobreviver precisa muitas vezes roubar, né? Tinha uma ideia de que os ciganos eram ladrões, então tem esse lado, posso dizer, pejorativo, né? E bem cruel aí em relação a não entender a real situação do povo cigano. Então, quando você se propõe a ativar um arquétipo, você precisa estudar tudo isso. Você precisa estudar as críticas, você precisa estudar o lado bom e as críticas. Então, você tem que entender realmente que houve tudo isso.
Mas, por que eu ativei o arquétipo da cigana? Primeiro, eu queria essa questão, ativar e trazer ainda mais para o meu trabalho essa questão do misticismo, essa questão das leituras. A gente sabe que as ciganas, elas já trabalhavam com o tarô e o baralho cigano, que foi aí, a gente já falou sobre a origem, que veio, no caso, a Madame Lenormand, lá na Europa, se baseou no tarô de Marseille, e daí das 72 cartas foram reduzidas a 36 cartas, que virou o baralho cigano que a gente conhece hoje em dia, e os ciganos compraram a ideia e também utilizaram aí, fazendo essas leituras ao longo do mundo, ao longo de suas jornadas, né? Então, a gente sabe que tem muito isso a ver, que tem tudo isso a ver com baralho cigano. E eu, como cartomante, como taróloga, senti essa necessidade. Eu sempre gostei, sempre que pude me vestir, porque uma das características também da cigana são os brincos, colares, sempre gostei muito disso. Mas eu precisava realmente, de fato, ativar a cigana que habita em mim, né? E acabei realmente descobrindo que tem essa cigana que me acompanha e eu achei maravilhoso, fiquei super feliz. Bom, mas enfim, quando eu resolvi realmente também ativar esse arquétipo da cigana, foi para isso. Para trabalhar esse lado místico, para trabalhar o empoderamento, a autoestima, a questão da sexualidade, a questão da comunicação, a questão também da intuição, né, como eu falei. E outra coisa que tem muito legal no arquétipo dos ciganos, na cigana, no povo cigano, que a gente não pode deixar de levar em consideração, quando a gente vai ativar, é a questão de viajar. Então, assim, o lado luz que você busca do povo cigano, né, é todo um lado de empoderamento. Então, você se torna uma pessoa mais, como é que eu diria, uma pessoa mais expansiva. Tudo seu vai ser intenso. E era essa intensidade que eu estava precisando exatamente para trabalhar as minhas leituras, para trabalhar os vídeos. Era essa intensidade que eu senti, essa energia, esse lado luz, essa luz que eu senti da cigana, né? E principalmente dessa cigana inserida dentro ali da comunidade dela, do povo cigano. Como eu não posso vivenciar, como você não pode vivenciar ali na prática, eu tive realmente que ler, assistir filmes, estudar e me incorporar mesmo essa essência dessa natureza aí da comunidade cigana. E coisas assim que você consegue trazer para a sua realidade, que além dos acessórios, né, os símbolos deles, que você tem aí, a lua como símbolo. Eu sou apaixonada pela lua. Toda vez que eu via a lua, eu já lembrava, já associava, porque eles têm a lua aí com muita questão da característica do símbolo da intuição, né? Deixa eu ver, a chave, a moeda, as estrelas, que são 5 pontas. É super interessante essa história da estrela. As estrelas dos ciganos é um pentágono, 5 pontas, que trabalha os 5 sentidos, a proteção, intuição, sorte e êxito. E uma das características que também me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar os arquétipos, o arquétipo do povo cigano, da cigana, foi a questão da abundância e prosperidade. Eles têm um símbolo muito legal, que é além do trevo, a moeda, tachinho de moeda cigana, que fala exatamente de prosperidade e abundância. E quando eu lembrei que eu precisava disso na minha vida também, não só abundância financeira, estava precisando. Abundância financeira a gente está precisando, a gente vive num mundo que a gente tem que estar o tempo todo ligado aí nessa questão, por mais que a gente queira soltar para o universo, mas a gente está no cotidiano aí trabalhando com a questão financeira. Preciso de prosperidade financeira, preciso de abundância de dinheiro, mas eu também estava precisando de saúde, eu estava precisando de mais felicidade na minha vida, sabe? Eu estava precisando me sentir mais realizada. Então, nada melhor do que esses símbolos, do que esse povo, do que essa alegria, do que esse arquétipo dessa cigana para estar na minha vida, tá? Lembrando para vocês que, como que a gente ativa e como que eu ativei. Bom, a imagem da cigana, né? Você ativa aí com a imagem dela no seu plano de fundo, seu celular.
Você ativa com... Você pode também ativar com a imagem da Santa Sara Kali, tá? Você adquire que é a Santa Protetora do povo cigano. Você ativa também com as cores, no caso, vermelho, dourado, roupas pretas, vermelhas, douradas, esses acessórios assim, né? Você consegue ativar. Os áudios, né? Que são os áudios subliminares que você escuta. Isso durante 21 dias. Só que o arquétipo da cigana eu ativo até hoje. Eu vou ser sincera pra vocês que é um arquétipo que eu ativo direto. Por quê? Porque nessa transição de ativar mesmo o arquétipo da cigana, eu acabei realmente descobrindo e sentindo aí bem a presença da cigana. Então, eu acabei descobrindo realmente que tem essa cigana comigo. E eu resolvi não desativar. Eu resolvi realmente ficar mais de 21 dias e seguir aí com a ativação interrupta da cigana na minha vida, tá? Karen, você sempre fala que tem um lado sombra. E aí, qual é o lado sombra dos arquétipos dos ciganos? Bom, o lado... outra coisa... Voltando, outra coisa também que me interessou, me chamou muita atenção quando eu fui ativar a cigana, é a questão da arte. Eu não sou criativa, pra ser sincera, eu sou péssima em relação à criatividade, a fazer decoração, essas coisas eu não sou boa. E eu tô concluindo um curso de design interiores, e eu tava precisando dessa criatividade, né, já que eu não tenho. Então também foi um arquétipo que me ajudou bastante no final desse curso, né. Eu tô finalizando, falta 2 disciplinas pra eu pagar, e eu tô finalizando. E eu não sabia, gente, eu não sei desenhar, eu não sei fazer uma casinha. E eu consegui fazer Claro que é tudo muito no computador, mas tinha algumas disciplinas que eu precisava fazer o desenho, precisava pintar e tudo. Eu sou cromoterapeuta, eu amo cores, mas eu tinha que saber como aplicar direitinho. E é impressionante como eu consegui fazer uma planta baixa, para quem não conhece, né, arquitetura, quando a gente faz a planta, tem a questão da planta baixa. Eu consegui fazer uma planta baixa com desenho, coisa que eu nunca imaginei, eu tenho um pingo de criatividade e consegui fazer. Decorar algumas coisas, arrumar algumas coisas, tudo isso porque o cigano tem esse lado artístico, tem esse lado de expressão, de dança, de arte, de decoração, de beleza. Eles são muito animados, as festas são muito animadas, então eu também estava precisando um pouco desse lado artístico, e aí eu puxei pra mim quando eu ativei o arquétipo, né? Eu busquei muito isso, assim, lado luz, pra que eu conseguisse ativar mesmo legal esse arquétipo dentro disso que eu tava precisando. Lado sombra, o que tinha de lado sombra? Eu falei pra vocês, foi interrupto, eu não desativei e continuo ativando até hoje. Por quê? Bom, eu gosto, como eu falei, descobri que tinha essa cigana e queria trabalhar mais. O lado sombra que tem o arquétipo do cigano é bem um pouquinho diferente até dos outros e bem interessante. A gente trabalha muito com... Já falei pra vocês que o lado sombra é aquilo que tá dentro da gente que vai se sobressair quando a gente ativa determinado arquétipo. Não é do arquétipo. É o que tem na gente que vai acabar sendo, tipo, sugado. Digamos, é bem assim mesmo, sugado. Quando a gente incorporar e ativar, passar a vivenciar essa ideia do arquétipo. E tem uma característica do cigano, da cigana, do povo cigano, que fala e lidar muito com os preconceitos. E eu tive que passar por umas catarses muito grandes, porque como eu precisava, isso eu falei também lá no vídeo da Deusa Isis, como eu precisava trabalhar, eu já trabalho desde 2000, que eu coloco carta, que eu leio, que eu sou inserida nesse mundo, e eu nunca consegui realmente entrar, fui funcionária pública, não sei coisa, várias coisas que me afastaram, né? E eu tinha que lidar com esse preconceito. E é uma das coisas mais difíceis para nós que somos oraculistas, somos espiritualistas, temos que lidar no dia a dia, que é a questão do preconceito. E eu tinha isso guardado. Eu não queria encarar isso, nunca quis encarar. Eu sempre tive aversão a preconceito. E eu acho um absurdo. Preconceito, eu acho assim uma coisa assim, sabe, difícil até de entrar na minha cabeça. Mas eu tive que entender que existe. Eu tive realmente que lidar com essa situação que realmente existe. E eu tive que aprender a lidar com essa questão do preconceito e trabalhar isso de uma forma leve, tá? Porque senão você sai matando todo mundo, você sai brigando com todo mundo, você sai batendo em todo mundo. Ou então você se sente humilhado. Tem duas vertentes.
Então você precisa realmente entender essa questão do preconceito, né? Você precisa entender ali a questão do preconceito e saber se defender, né? Eu sempre falo que se você não conhece seus inimigos, você não tem como se defender. E eu precisava realmente me defender dessa situação. Então, lidar com os preconceitos foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito em relação a isso. Sair da zona de conforto. Eu nunca fui uma pessoa muito acomodada, porque como eu falei, eu sempre tive a questão do cigano na minha vida. Eu mudo, vou e tal, essa coisa aqui. Mas eu sempre gostei de me sentir numa zona de conforto. Então eu precisei entender que eu tinha que sair dessa zona de conforto se eu quisesse realmente ter prosperidade e abundância na minha vida. As catarses, que são inúmeras, né? A questão de não se fixar em local foi como eu falei, eu gosto muito de viajar. Então, se você ela vai puxar mais, você realmente vai se sentir irritada, incomodada em estar o tempo todo no lugar. Você vai querer ficar mudando o móvel de lugar, vai querer ficar mudando as cores da sua casa. Então, quando você ativa esse arquétipo, você quer mudar. A primeira coisa que você quer mudar é de lugar, de cidade, de país, você fica assim meio louco. Então, tem que pisar no freio, saber suas condições, né? Eu não vou virar cigana, eu tenho 2 filhos que estudam. Eu preciso me fixar no lugar, porque eles têm que estudar. Tem que ter uma vida aí social também. E eu não posso sair viajando, botar mochila nas coisas, sair viajando pelo mundo, né? Então, assim, você tem que entender que tem esse lado, você tem que segurar a onda, né? Saber que sair é um processo que agora, no momento, não faz parte da sua vida. Que se você já tem essa vontade, vai ficar maior ainda, você vai ter mais vontade ainda, mas você tem que saber a hora certa, é o seu lado sombra, é algo que está guardado em você e você precisa saber trabalhar muito bem isso, tá? Então, assim, são catarses bem legais, são catarses que até são necessárias para nossas vidas, né? É um lado sombra que sai aí de você que é até necessário para você entender, diferente de alguns arquétipos que trabalham alguns lados sombra, como irritabilidade, agressividade, preguiça, fome e tal. Esses são um lado sombra que realmente é muito interessante de você trabalhar. Mas existe e você tem que entender que cada pessoa tem uma forma de lidar com isso. É como eu disse, eu já tinha essa tendência inconsciente, no meu inconsciente eu já ativava, como eu falei também no outro vídeo. Você precisa conhecer, porque às vezes você inconscientemente já ativa algum arquétipo. Então, é muito interessante você saber, por isso que é importante você conhecer essa questão dos arquétipos. Não é uma coisa que está longe de você, é uma coisa que está no seu dia a dia. Então, é muito interessante. E aí, você direcionar realmente para o arquétipo que você quer. Então, assim, o povo cigano, a cigana, é uma lição. É uma lição de vida. E você começa a estudar, começa a entender, começa a trazer para sua vida, você começa a ficar mais feliz, mais alegre. Se você está precisando de felicidade, de cor, de alegria, animação na sua vida, se você acha que está na zona de conforto e isso é uma sensação ruim para você, ativa o arquétipo dos ciganos. Além de prosperidade, abundância, felicidade, entendeu? Esquece o lado preconceituoso. Tudo isso que eu falei foi porque você precisa realmente estudar e saber que existe. Mas a essência, a beleza do arquétipo do povo cigano é isso que eu falei, tá? As felicidades, as cores e animações que você precisa na sua vida. Então, é um arquétipo maravilhoso de ativar. Não tenha medo. Ah, mas eu não vou ficar com ninguém para relacionamento. É ótimo para relacionamento. É ótimo para relacionamento. As ciganas são extremamente... Os ciganos são sedutores, são apaixonados. Ah, mas eu vou ficar namorando com um com o outro? Não, isso não existe isso. Isso aí é teu lado sombra. Que no caso dos ciganos nem ativa, nem desperta esse lado sombra. Se você realmente for uma pessoa que é inconstante nos seus relacionamentos e tende a mudar muito, isso aí vai acontecer. Até porque a arquétipo da cigana tem uma característicazinha que ela é meio que uma mistura da rosa vermelha com a borboleta. Saiu pesquisando, descobri isso. E a borboleta é o arquétipo da transformação. Então, se você tiver no seu lado sombra, se você já tiver isso aí na sua mente, com certeza vai ser colocado pra fora, vai puxar de você. Aí você vai fazer o quê? Trabalhar essa questão, né? Você não vai poder ficar, se você ama uma pessoa, você ama, tá com um parceiro que você ama, é o seu companheiro, a pessoa que você ama, você não vai sair por aí trocando de parceiro simplesmente porque você acha que é a melhor coisa que você faz na sua vida, porque você tem que ter uma vida assim. Não, seu companheiro vai seguir você, né? Ele vai seguir contigo nos teus planos, vai seguir contigo. Isso aí
não é motivo para você não ativar o arquétipo, tá bom? Até porque o arquétipo dos ciganos trabalha sim essa questão de família, relacionamento muito bem, tá bom? Bom, gente, é isso que eu queria passar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixa aí na descrição, nas mensagens, que arquétipo você quer ver, que arquétipo você quer que eu traga aqui pra conversar com você, tá bom? Agradeço de coração a todos. Ativa o arquétipo dos ciganos, que é maravilhoso. Leiam sobre ele, gente. A gente precisa parar com esse preconceito e tirar esse preconceito da cabeça das pessoas. É um povo tão lindo, um povo tão feliz, um povo tão alegre, que vale a pena a gente até defender mesmo. Vale a pena a gente até não, vale a pena a gente defender a causa deles. Vá por mim, garanto pra vocês que vocês vão ter muita abundância e muita prosperidade na vida de vocês. Gratidão, fiquem em paz.